eh, eh, y se ocupa de hacer unas cosas muy interesantes para trabajar en grupos y con mucha gente, ¿no? Como era el World Café, era así, Ligia, el World Café, hacía Hum, los ecociclos y todo eso. Entonces, entiendo yo que a Ligia se la aprecia en la práctica, claramente. uhum. Entonces, adelante con los faroles, Ligia. E estás comigo? No sé, hay gente que está llegando, Sim. parece, Faltam muitos? Está eh, faltando Soranchi, Solange, sí, y Nancy. Sandra que dice que llega en 10 minutos. Y no sé si vendrá Mariana, porque Ah, María. no sé en qué situación está. Penso que, como iniciaremos com as apresentações das pessoas, poderíamos começar. E quem for chegando entra na conversa. Sim? Dale, adelante, Ligia. Vos Porque esto temos lo até às cargas. 21 horas, vamos Sí, aproveitar da melhor forma. exacto. Adelante. Sim? Bom, Mas você me deixou curiosa sobre o que você foi fazer no México. eu fui, eu fui participar de um programa de liderazgo ecossistêmico na América Latina e aborda uma metodologia que chama Teoria U, Uhum. Dr. Charme, que é uma Sim, tecnologia social, sim. que teve seu primeiro programa foi no Uruguai, depois foi no Chile e este ano foi no México, e que Ah, legal. reúne diferentes países. Então foram 19 países, né, latino-americanos e Caribe esse ano. Muito bom. Então, foi Obrigado. Muito muito bom. bacana. E também tive o privilégio de ir até a universidade onde Ivete Garcia, que dá aula aqui no diplomado, vocês tiveram aula com a Ivete? ¿Bien? Ivete. Beth, Ah, não. Ivette García Sim, Montero. Ivete e a Ruth, elas deram aula para vocês, não? Sim? Ujú. Ivette Ruth Bustos. Sim. Então, Sí. estive com elas em la universidade e pude fazer uma oficina com os docentes da universidade onde elas atuam. Qué Verdade? bárbaro. Algumas, uma nacional, outra do estado, outra privada, né? Então Se é isso. juntaron, Bom, claro. Ivette está en la Universidad Pedagógica Nacional. e sim, muito Ujú, buena, ujú, preciosa. ujú. Então é isso. Bom, muito feliz de estar aqui com vocês. Fiz parte da segunda turma do diplomado como aluna e aí como docente e venho atuando em todos os diplomados. Para mim é muito rico, né? Uma oportunidade de estar com Dora, de estar fazendo parte deste grupo. Então, para mim é muito bom estar aqui. Como disse, como falou Silvia, eu sou psicóloga e minha formação inicial é terapeuta de pareja e de família sistêmica e com uma atuação no terceiro setor com lá de proteção social, com famílias, crianças, adolescentes. Depois fui para o governo municipal coordenando um programa aqui em São Paulo de enfrentamento à pobreza. Trabalhei também no governo estadual, aí na área da primeira infância, também do desenvolvimento social. E
Hoje atuo em diferentes contextos da complexidade, né? E atuo no governo, atuo no judiciário, acompanhando formações nas escolas judiciárias do Brasil, algumas na Justiça do Trabalho, com magistrados e magistradas, falando de um protocolo de julgamento que acompanhei desde o início, que fala de gênero, fala de etarismo, de trabalho análogo a escravo, trabalho contemporâneo, escravo contemporâneo, de trabalho infantil, né? De todas essas questões, Perdón, tá? ¿ustedes entienden el portuñol de Estão me Ligia? entendendo? Porque si no le voy Não. a pedir a Eduardo que me ayude. Sim. Porque yo, Olga, Sandra, Carolina, ¿me entienden? Pues hasta ahora sí, yo hasta ahora, pero no Sí, sé si más Olga, adelante. Yo también he Carolina, entendido muy pocas palabras, pero por el contexto uno las entiende, pero sí bueno, se ha De entendido hasta igual ahora. manera, Olga, de igual manera, Silvia y Ligia, algunas cosas te he entendido ujú, de lo que tú has hecho. ujú. Ujú. sim. Bueno, o sea, Então é Ligia isso. actúa en diferentes contextos. Com as ferramentas e metodologias que são generativas, que são colaborativas, que são sistêmicas, né, dialógicas, para pequenos, grandes grupos. Então, tenho desenvolvido uma competência, né, em metodologias que permitam a aprendizagem de uma forma transformadora, com maior autoconsciência, com maior capacidade de atuar como agente de câmbio. Ok? E aí, o que eu tenho trago para o diplomado, então, ferramentas. E esta de hoje, né? Algo mais mostrei para vocês, é uma invitação para a reflexão e para a ação, a partir do contexto da jornada de aprendizagem desenvolvida aqui durante o diplomado. É Bueno, isso. yo te diría E que agora gostaria de Ligia, conhecer vocês. Oi. porque Sorangi avisó temprano que no le permitían salir más temprano del trabajo y entonces no Uhum. estaba segura de llegar a tiempo para conectarse. Entiendo que va a llegar más tarde. Sim. Y Sandra está en lo mismo, está llegando. Supongo que se incorporarán cuando llegue. Uhum. Sim. Então, agora Bueno, me gostaria conhecer vocês, né? Onde estão, o que fazem. Eduardo, Bom, Silvia, eu sou Eduardo, eu de formação básica, eu sou engenheiro civil, depois eu me formei em administração de empresas. Eu trabalhei por quase 30 anos em empresas grandes, nacionais, multinacionais, dos quais 18 anos em crédito corporativo. E nos últimos 25 anos eu fui para a mediação de conflitos e tenho atuado basicamente em mediação, um pouco no judiciário e um pouco fora do judiciário. Já fui professor da Uhum. disciplina, numa das faculdades de direito aqui, e o interesse é esse, aprender mais sobre resolução de conflitos, e estou muito interessado nesta questão de fazer isso em grupos, especialmente em grupos grandes. Uhum. Silvia, Sim. Silvia está com o está, microfone. ay, Sim. Já. Meu nome é Silvia Hidal, eu sou mediadora, sou pessoa branca com cabelos castanho claros até os ombros, uso um óculos vermelho, de aro vermelho. Estou aqui atrás de mim, tem um quadro
com fundo basicamente vermelho, tá? Tenho 60 mais de idade, sou mediadora em várias áreas, tanto no Ministério Público como no Judiciário, e agora recentemente também no Superior Tribunal de Justiça. Já fiz e faço as oficinas de pais e filhos, atuo muito na área de família. Já há 15 anos eu fazia a, a mediação baseada no U do Otto Scharmer, e hoje em dia também com o U interno, né, o V interno do Gary Friedman, que é o Inside Out. Basicamente, começamos com a mediação transformativa do Folger, quando começamos com a mediação, e todas as outras, e hoje englobando todas as técnicas, porque eu acredito que a mediação, você está com a pessoa, você acolhe a pessoa, e quanto mais técnicas você conhece, mais criatividade você tem e mais oportunidade de usá-las você tem. É isso. Uhum. Nada. Sandra Rubio. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Sandra Rubio, soy colombiana, vivo en Bogotá. Toda la vida he vivido acá en Bogotá, soy psicóloga, tengo una maestría en psicología clínica y actualmente, además de hacer consulta, pues también dicto clases en una universidad acá en Bogotá. Soy docente investigadora, también me gusta investigar. He investigado pues con diferentes comunidades indígenas acá en Colombia y también con poblaciones campesinas que han sido víctimas del conflicto armado colombiano. Actualmente pues hago parte de un grupo de investigación que es el área de conflicto y dinámica social, y en ese sentido digamos que también me ha interesado mucho el tema de las diferentes formas de comprensión del conflicto, pero también de la mediación. Y bueno, también tengo dos chiquitos, entonces siempre lo digo porque a veces los escuchan por ahí llamándome y demás, entonces seguramente hoy no va a ser la excepción. Y bueno, eso es todo. Olga. Gracias. Buenas tardes, Ligia y todo el equipo. Eh, yo soy Olga Suárez, vivo también en Colombia, en Bogotá. Soy psicóloga. eh, Estoy en este momento pensionada. Estoy desarrollando algunas propuestas desde una fundación que estoy conformando con otra persona. Eh, pues están como en proceso, nada que haya resultado por ahora, pero pues están estudiando las propuestas. Eh, y pues he trabajado como en diferentes campos. He trabajado con el Estado desde el campo educacional, a nivel administrativo, en el desarrollo y gestión de proyectos. He trabajado como docente universitaria en diferentes universidades y he trabajado con el ICBF, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Desarrollo Económico, como que he estado en diferentes campos desde mi rol como psicóloga. Y en este momento pues estoy haciendo lo que al inicio les había comentado, entonces estoy a la espera de trabajar un proyecto de mujeres rurales, un trabajo de prevención primaria para mujeres rurales en los municipios de Cundinamarca. Estamos esperando que se apruebe la propuesta y ya. Ujú. Ah, bueno, tengo dos hijas ya grandes, eh, ya profesionales también, entonces eso como parte de mi vida personal y profesional.
Gracias. Carolina. Carolina e Sandra, que não Ok, falaram ainda, não hablaram. hola, hola. Bueno, mi nombre es Carolina Enríquez. También soy madre, tengo dos hijas ya grandes, una de 31 años y la otra de 26. La de 26 aún vive conmigo y con mi pareja. Eh, Estudié psicología, de base psicología, hice especialización en psicología sistémica en sistemas humanos con Eduardo Villar hace unos 15 años, 15 o 20 años. Inicié mi vida profesional en el área de psicología social en la Universidad Javeriana, siendo profesora de este área y dirigiendo algunos proyectos sociales, pero después la vida me dio unos cambios y trabajé con Naciones Unidas en unos proyectos en Colombia de investigación y quedé embarazada. Allí decidí retirarme un año de la vida profesional y luego volver a algo que pensé que era de paso, que era trabajar en un colegio, que me ofrecieron algo temporal. Yo entré temporalmente y duré 23 años en uno, dirigiendo el departamento de psicología y más tarde 7 años como rectora en otro colegio, hasta que tomé la decisión de pensionarme como Olga para poder tomarme primero, llevo un año y medio sabático, viajando por muchos lugares, me metí a este diplomado queriendo conectarme nuevamente con la sistémica, con lo colaborativo para poder terminar mi vida profesional en algo social, que es lo que realmente siempre me ha apasionado, pero tal vez lo hice a destiempos y me he movido mucho de lugar, entonces he fallado a muchas clases del diplomado, cosa que lamento y aprovecho para excusarme con mis compañeros, porque pues no suelo ser muy formal cuando me meto a estudiar algo, pero realmente este año y medio sabático tengo en este momento dos adolescentes que estoy atendiendo virtualmente en consulta y hago unas asesorías a la empresa de mi esposo en el tema de desarrollo humano, pero realmente quiero como conectarme con más estrategias que me permitan la posibilidad de volver al trabajo social y cerrar mi ciclo profesional como el área social, que es realmente lo que más me apasiona. Gracias, Liz. Sandra, Gracias, Carolina. Sandra Mugas. Este grupo es de Silvias y Sandras. Bueno, buenas noches a todos, perdón por la demora. Bueno, tuve mesa de examen y no salía. Creo que se están presentando. Alicia, buenas noches, un gusto conocerla. Bueno, me llamo Sandra, vivo en Rosario, Argentina. Soy mamá de tres hijos ya adultos también. Hace muy poco tiempo que estamos viviendo solos con mi esposo. Bueno, van y vienen. Los niños han ido a otros lugares también, a otros países, así que estamos viviendo esa situación. Y soy docente, soy profesora de lengua y literatura, licenciada en gestión educativa, coach ontológico profesional. Ingreso al diplomado eh, porque conozco de Dora a través a través de las lecturas que hago en mi maestría. Estuve cursando maestría en pensamiento sistémico con Coco Fuchs, y a partir de las lecturas que hice empecé a buscar a Taos y de Taos llegué a Dora y estoy en el diplomado. Tampoco ahí me sumo a Carolina, bastante irregular la cursada por cambios que hay en los horarios, en la agenda de los colegios donde yo trabajo, entonces las cosas vinieron como muy apretaditas. Pero bueno, aprendiendo, creo que eso es lo que más me gusta, seguir aprendiendo. Trabajo con adolescentes, estoy en secundaria, en escuelas de zonas marginales de Rosario. Siempre trabajé en escuelas de este estilo, marginales en el sentido de fuera de zona y con algunas problemáticas muy específicas que tienen estas escuelas y que las escuelas de otros lugares tienen otras problemáticas, pero no estas quizás. Y bueno, lo social también es lo que más me convoca y siempre estoy en relación a cuestiones que me llevan a un peldaño más arriba en cuanto a mi propia posibilidades de recursos para potenciarlos y para tenerlos, ¿no? Como al servicio del otro. Bueno,
Nos falta Gracias. Nancy González, que no encuentra red, tiene problemas de conexión, así que en cuanto pueda se va a conectar. Nancy también es colombiana y trabaja en escuela. Hum, Y um Sorangi no grupo. sé si va a poder llegar. Então, vamos seguindo adiante, com um grupo bastante diverso, né? Não só dos seus países, mas também nas suas ações, né? Em mediação, no social, na clínica, né? Em diferentes momentos. Então, isso é muito bom, isso é uma grande riqueza, né? Troca de aprendizagem, de experiências e tudo mais. Ouvindo vocês, lembrei, eu não falei, eu sou docente aqui também com os advogados na Escola Superior de Advocacia da OAB, na pós-graduação, né, na área de metodologias de didática do ensino superior em São Paulo. Quando eu vi o Eduardo e a Silvia falando, né, me veio isso. Bom, então, eu vou colocar os slides, porque hoje, assim, a proposta é que o nosso encontro ele seja muito mão na massa. Ele é mais do fazer do que da narrativa, né? Que é uma metodologia que eu tenho utilizado nos diferentes campos de atuação, né? Não só com os advogados, com os magistrados, né? Mas nos diferentes campos, porque penso que é uma forma de aprendizagem a partir das práticas, né? Do conteúdo que as pessoas trazem, e uma oportunidade para pensar de novos lugares e fazer emergir a intencionalidade, pensando a intencionalidade como o lugar em que eu opero, em que eu hago o que eu hago, sim? Então, para mim, esse tem sido um grande diferencial e que, inclusive, faz parte de meu doutorado, que foi em cima do processo de facilitação, né? Que leve a processos transformadores. E, e este lugar que estou hoje vem muito de minha experiência no governo, com as políticas públicas, onde as políticas estão aí, mas as pessoas que lá executam não estão dentro, não estão presentes em lá política que estão aí, como acontece com a lei também. A lei, né? As pessoas dizem, não, eu conheço a lei e posso executá-la. Isso não é suficiente, por isso que estamos vendo aí cada vez mais esses passos da mediação, né? O que que eu escuto, o que que eu falo, né? De onde eu escuto, né? E esse processo generativo e transformador. Então, faço essa invitação agora, vou colocar meu slide e me interrompam, né? Para que possam entender melhor, sem problemas, tá? Lígia, não estou entendendo, né? Quero ¿Entendieron falar algo. lo que está proponiendo Ligia? Hum. Le pido a Eduardo que nos haga un resumen. Vamos ver se eu consigo. Ah, Eu estou entendendo que o que eu entendi é que a Lígia está dizendo que. no, en español. Lo que entendí, lo que entendí de Ligia es que ella desarrolló una metodología para la implementación de las políticas públicas de las leyes, que no necesariamente aquellos que están a cargo de implementarlas, están, como diría yo, preparados tal vez, Ujú, están listos ujú, para hacerlo. ujú. ¿Puede ser así? Sim, como ponto de partida, mas não como ponto de chegada. Por quê? Porque não é solamente em las políticas públicas. O que tenho visto a necessidade de contextos de escuta, de diálogo, de colaboração em outros processos de atuação, em programas, projetos, em la complexidade. Então, recentemente atuei em la mineria, caso Braskem em Maceió, com Sim. grupos. Então, assim, é o que nos ajuda. Vamos falar menos e colocar mais a mão na massa, que
E lembra muito a Silvia dizendo da teoria U, né? Que é a virada do U, que é um movimento disruptivo. Que tenho que largar mano para seguir adiante, para que o noivo emergente pueda aflorar. Então, é um pouco isto. Entendem, Sandra, Olga, Carolina? Sim? Bom, então, seguindo, deixe-me colocar o slide para que possamos. Voltou. Estão vendo meu slide? Sí, Como fala slide mesmo? Tribucho? Não, não. Como é? É Slide? positivo? Sí, diapositivas. Dispositivo. Ujú. Sim, ela voltou. Bom, vamos lá. Aqui, e a proposta de hoje é compartilhar experiências de facilitação significativa, porque entendo significativa como em cima das experiências, em múltiplos contextos de ação, para criar um espaço de diálogo e colaboração de maneira generativa, para que o novo idoso, para que a aprendizagem, para que essas novas possibilidades possam emergir. Então, esse é a intencionalidade, aqui já falei. Então, já fizemos o check-in, né? A Carolina levantou a mão, quer Sí, falar te algo? quería preguntar, Ligia, si tú nos vas a compartir esta presentación Sim, para saber sim, si tomamos nota o si tú no la vas a compartir sim, lo después. comparto, lo comparto, lo Vale, comparto gracias, depois. gracias. Sim. Então, a programação é o que fizemos, né? Como chegamos, o nosso check-in, e fizemos dizendo quem somos nós outros, né? Onde estamos. Vamos trabalhar com o que nós chamamos ecocycle, ou ecociclo, como diz Dora. E essa é a nossa proposta. Então, podemos pensar no início, assim, uma retrospectiva muito rápida, assim, como pensando, né, nesse percurso durante o curso do diplomado, né, nos diversos momentos de aprendizagem, temas, né, de reflexões, como vocês estão hoje quando chegam aqui? Né? O que trazem em suas malas, suas maletas? Temos mediadores, temos psicólogos, temos eh, pessoas atuando no social, na educação, na saúde, nas empresas, né? Como hablariam de la experiência durante a jornada, o percurso que estão fazendo no diplomado? Uma palavra, uma frase. Muito expectante em continuar aprendendo. Sim, enriquecedor. Ou escrevendo, ou hablando, o que preferem. Que traem em sua viagem, em sua bagagem, pensando no percurso generativo, novedoso, de aprendizagem, aprendendo da experiência de outros, na vista, uma vista macro dos processos generativos e micro dos processos dialógicos generativos mais intimistas. Uhum. Abertura para aprendizar e agudizar a escuta.
Uhum. E vendo alguns conceitos potencialmente úteis na mediação. Uhum. Então, temos di- diversos aspectos em suas bagagens, né? Durante a viagem do diplomado. E neste momento, quero invitá-los a pensar em las experiências, né, que estiveram presentes durante o diplomado, experiências de aprendizagem. Vocês até falaram, né, aqui que foi uma experiência de aprendizagem. Percebem alguma transformação ou novedosos olhares, compreensões, saberes, né, teorias dentro do modelo generativo? Quais são essas questões? E quais as concepções de partida antes do diplomado e as novas construções que vem fazendo durante as sessões trabalhadas com o Dora e com todos os outros docentes do diplomado. O que está vivo em vocês, dizendo, eu esperava isto, encontrei isto. Eu mudei, eu transformei algumas certezas, eu indaguei sobre novos aspectos que não pensava antes. Como se veem hoje neste novo lugar de um operador generativo? Há algo novo ou não? Não? Yo voy a abrir porque estoy en un iPad prestado y la tilde y la ortografía no me está funcionando, prefiero hablar. Sim. Para mí, algo nuevo fue como dejar de estar tan apegada a los instrumentos y entender desde lo generativo más la importancia del vínculo sin que la estrategia sea lo más importante. No sé, me explico, en sistémica tal vez estaba muy apegada a lo narrativo de White, a enfoque apreciativo de Lang, como había sido formada tal vez como muy eh, instructivamente, no quiero decir eso porque pues lo sistémico no es eso, pero sí tal vez en mí estaba como en casillas, como cada una de estas áreas, tal vez con la explicación que Dora ha dado epistemológica, el recuento que nos hizo a lo largo del curso epistemológico, que fue muy completo, y el salto un poco a lo generativo, logro entender desde mi comprensión que va mucho más allá y tiene que ver más con el vínculo independiente de la herramienta que se utilice, con el vínculo y con el diálogo, y con una postura abierta, empática, activa, constante con el otro, independiente que sea grupo o persona. Creo que eso en mí ha hecho una diferencia. Muchas gracias, Carolina, por compartir con nosotros los cambios que percebe, lo que traz, né, do narrativo, do sistêmico, do apreciativo, e como foi abrindo novos espaços, né, para pensar em no vínculo, no diálogo, em uma postura mais empática, mais aberta. Então, um processo de câmbio, de compreensão sobre os aspectos de sua prática, né? Do seu aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a sentir, aprender a se relacionar com os conteúdos, com as pessoas, com os contextos, né? Então, alguém mais gostaria de falar?
uma persona mais? Ou seguimos? Queres falar algo, Silvia? Eu escrevi. Posso dizer, eu Sim. conhecia várias ferramentas de mudanças, ferramentas que provocam uma mudança de pensamento durante a mediação. Perguntas, enfim, várias ferramentas. Mas eu nunca refletia sobre o que exatamente, que mudanças tinham acontecido e qual que era o processo dialógico generativo que havia se formado. Então, eu não refletia sobre isso. E agora eu tenho maior atenção sobre isso, Hum, ótimo. que é propiciar a reflexão, né? Então, eu acho que é isso que eu vi agora. Uhum. Gracias por compartilhar. E é deste lugar, de la reflexão, de la percepção com maior proximidade, né, que eu quero invitá-los a percorrerem este caminho, né, onde vocês possam pensar nos conceitos que estiveram presentes, em las técnicas e estratégias que tinham e que hoje olham, escutam, vêm de novos lugares, então ferramentas de mudança, né? É, e algumas perguntas, como aprenderam isto? O que que você sabe, o que necessito fazer e aprender para transformar, né, sua formação como operador generativo? O que tem que abrir mão? O que já abriste mão e dito, nossa, isso aqui eu usava na mediação, mas não quero mais usar, porque tenho hoje novas ferramentas que me ajudam a fazer melhor, né? Se penso reflexivamente sobre minha prática, que se ha transformado em minha maneira de pensar, de sentir e de fazer? É muito em cima do que compartilham, né? Carolina e Silvia, de los cambios que percebem ao longo desta jornada, desse percurso, dessa rota. E a partir dessas perguntas, eu quero convidá-los, né, para percorrerem este caminho de reflexão e de ação em cima do EcoCycle, como uma análise, né, olhando para os passos, para as atividades, as relações, eu hago isto com quem? Hago isto aonde? Então, ao mesmo tempo que falamos de atitudes, falamos também de relações, onde eu sou um ser relacional. Então, pensando em não só, né, no que vocês fazem, mas como estão fazendo e com quem, e os obstáculos e as oportunidades que estão presentes hoje, quando olham a partir desse contexto generativo. E como isso será feito? Pensando, né, neste momento, quantas vezes tu te vistes como um malabarista, né, fazendo malabarismos com muitas bolas, e você pode começar a cair as coisas. Então, tens a bola do narrativo, tem a bola do construcionismo, tem a da mediação, da teoria U, a mediação, Silvia falou aí umas duas ou três que eu conheço, digo que não conheço e já fui
Muy, participei da mediação, né? Desde Dora, Saracobe, curso fora em Lyon, né? Com Perrone e tudo mais. Bom, então, assim, são bolas demais, né? Para a esquerda, para a direita, que muita direita, esquerda, que às vezes no movimento frenético para manter tudo no ar. Então, se não abrimos mão de algumas dessas bolas, não conseguimos pegar novas bolas, porque ficaremos muito estressados, muito cansados, não conseguiremos, né, caminhar. E isso pode acontecer personalmente conosco, pode acontecer com as equipes, nas instituições, em diferentes contextos. E se não identificamos o que temos que abrir mão, quais os gargalos que estão ali, nós podemos estar sufocados com tudo isto. São tantos os atores, tantos os paradigmas, que nós não sabemos por onde ir, além de olhar e tentar segurar. O ecociclo, ele tem uma invitação para explorar o que você está mantendo no ar, mas não deveria, e o que você pode trazer para perto, né, para enriquecer sua prática. Então, numa situação como esta de malabarista, temos que redescobrir nosso foco, teremos que destruir criativamente o que não tem mais valor, algo que na complexidade, se pensarmos hoje no mundo complexo, VUCA, da volatilidade, da incerteza, da ambiguidade, do incerto, e no mundo BANI, da fragilidade, da insegurança, né? Da incerteza, nós estamos o tempo todo tendo que abrir mão, porque o futuro emerge e nos convida. Nós temos que aprender com o passado, mas, ao mesmo tempo, olhando para o futuro que emerge. Temos esses dois lugares, e neste presente, né, como malabares. Então, quando falamos do ecociclo, que é este, que já conhece, né? Nós estamos falando de 4 momentos, né? Em um momento, dentro de uma metáfora de la natureza, né? Podemos pensar em um momento de gestação, um momento de nascimento, um momento de la maturidade e um momento de la destruição criativa. Quando pensamos no ecociclo, pensamos em los ciclos de la natureza, onde as plantas, né, crescem a partir de sementes quando estão em um solo fértil, né, de uma boa as sementes, as semijas quando estão em um solo fértil têm maior capacidade. E quais são as semijas de la gestação? Porque muitas semijas não são semeadas, não há semeadura. Então, temos que, a partir da gestação, termos a renovação, o movimento regenerativo, de la regeneração, que são as novas ideias que temos. Quero cerrar minha formação em lo generativo e me aprofundar em todos os textos de Dora que não tive tempo de ler. Só que há uma trampa de la pobreza acá, poverty trap, que é um momento em que eu digo, eu não tenho tempo para fazer isso agora, eu não tenho disponibilidade financeira para fazer isso, porque tenho que trabalhar muito, e la trampa de la pobreza me impede de sair de la gestação e fazer o nascimento. Então, as coisas não acontecem. Quando conseguimos
sair da gestação e entrarmos no nascimento, conseguimos fazer emergir os aspectos de projetos, de ações, de novas possibilidades. Quando conseguimos o nascimento, né, com as tendências em uma postura bem empreendedora, chegamos à nossa maturidade, que é o nosso momento de cosecha, né, de colheita, em que dizemos, nossa, eu já sou sênior nisso, estou há 20 anos, há 30 anos como terapeuta, como advogado, como mediador, né? Mas ao mesmo tempo em que atingimos essa maturação, né, temos que perceber que mesmo as plantas, né, maduras, elas podem morrer e elas são compostadas, né, para se tornar energia para novas plantas. E aí nós temos a rigidez, é outra trampa. Do lado de cá, entre a gestação e o nascimento, temos a trampa da pobreza, não tem o tempo da escassez. E do outro lado, entre a maturidade, entre este momento, né, nós temos a tampa da rigidez. Não, hago isto há 20 anos, por que tenho que mudar? Sempre isso dessa forma. Sempre fiz minha mediação no judiciário, no MP, né? Com padres, em lo divórcio, dessa forma. Por que tenho que mudar se funciona assim? E não abro mão. E quando conseguimos vencer essa rigidez, nós conseguimos entrar em um processo de destruição criativa, que é o momento disruptivo, em que abro mão de um movimento regenerativo, de renovação, para que novedosas e formas generativas possam emergir na minha vida profissional, em minha vida social, em minha vida familiar. Sim? Então, nós faremos este movimento. Né? E como faremos isso? Primeiro, pensando quais são as bolas que estamos jogando para o ar. Quantas bolas estão ali? Quais são as atividades que estão presentes na sua prática, onde tu atuas? Quais as atividades, as atitudes que ocupam o seu tempo e quais são as novas ideias que estão emergindo durante o curso de generativo? Então, tem pessoas, instituições, relações que estão junto de vocês. Então, quero convidá-los a listarem, a escreverem, né, no papel diferentes coisas. Inclusive, quando trabalhamos com o EcoCycle, pensamos um pouco como uma cebola, porque quando estamos escrevendo sobre as atividades e depois organizando as atividades presentes em nossas vidas, percebemos que temos pontos personais, pontos profissionais. Então, escrevam o que emergir, porque depois esse papel ficará com vocês e vocês compartilharão somente aquilo que quiserem compartilhar. Entenderam? Têm dúvidas, indagações? O silêncio habla o quê? Não entendi nada, nada, nada. Pues, a ver, lo que yo entendí, vamos a escribir en el papel como todas esas cosas que metafóricamente utilizaste, el malabar, como que tenemos entre manos, sí, a nivel personal y familiar y bueno, lo que sea que queramos plasmar en el papel y al final compartimos quienes queramos compartir eso en este espacio, ¿es algo así, más o menos? No sé Sim, si me muitas faltó algo. graças, Sandra, ¿Sí? muitas graças.
Exatamente. Não tem certo, não tem errado. Escrevam. O que estou fazendo em minha vida profissional? Como falaste Carolina e Silvia. Estava usando uma ferramenta, estava pensando de um determinado jeito, tinha uma postura, e isso está mudando, né? Não só o que está mudando, mas o que faz hoje. Então, vamos pensar e ter 5 minutos para que possam escrever. Dois minutinhos para terminarmos. Pronto? Agora, vocês serão distribuídos em duplas e compartilharão, né, esta lista que fizeram.
Só abrir aqui, ou podemos, deixa eu ver se... Vamos... Podemos, antes de se dividirem, darem um passo a mais, que seria o que está na gestação de la lista de ustedes, o que está em lo nascimento, o que estaria em la madurez e o que estaria na destruição criativa. Estou abrindo mano disto, não quero mais isso, não me serve mais. Desapego, um momento de desapego. Então, antes de hablarem em duplas, vamos fazer já em seus diferentes momentos. Bueno, Estão vendo a imagem? Sí, sí se ve. Sim, sim. bueno, yo voy a armar las salas, si les parece, y Sim. Ligia y Silvia no dan el ok o no sé si quieren ir a las salas con las personas. Podemos, podemos ir para uma sala, eu e Silvia? Bueno, Sim? perfecto. Te va a proponer, exactamente. Sim. Então, organizaram? É aqui, ó. Gestação, englando, lo nascimento, que fala de um crescimento, la madurez, momento de cosecha. O que hice até agora em minha vida? Onde me veio? Bueno, O que me veio abrindo mão em um momento de renovação, em um momento regenerativo. ¿cuánto tiempo le vamos a dar, Ligia? Podemos dar, deixe-me ver, 24, podemos fazer isto em 15 minutos. Sí. Bueno, creo las salas. Mas ainda não, ainda deixe eles finalizarem isto, que aí compartilho uma pergunta, uma indagação para que levem junto com eles. Eles mais uns 4 minutinhos, 5 minutinhos para que possam colocar no quadro. Terminaram? Refinaram? Bueno, Sim? creo, Todos conseguiram colocar? Podemos seguir adiante? Sí, Sim? Então, em duplas, durante 15 minutos,
vocês trocarão as coisas que escreveram em seu ecosaico. Primeiro, que lhe chama a atenção sobre seu ecosaico e de sua companheira, sua dupla, de sua pareja? Há tendências, há semelhanças, há diferenças que lhe chama a atenção. O que há que detener ou transformar em seu ecosaico? Que atividades devem detener-se ou destruir-se de maneira criativa para que pueda progredir? Que necessita mais energia em seu ecosaico? Que atividades devem ampliar-se ou começar a progressar, a caminhar para outro lugar? Então, me coloco aqui essas perguntas. O que lhe chama a atenção sobre seu ecosaico e de quem está contigo? Vou colocar um minuto. Já coloco. São perguntas guias, sim? Para que há de defender ou transformar, que precisas abrir mão. Um minuto, porque estou salvando aqui. Opa, não entrou. Por que não? Conseguiram? Então, podem tirar uma foto dessas perguntas que há que detener ou transformar. A outra que necessita mais energia. Não tenho muitas ideias, muitas gestações, mas não consigo nascer. Quero mudar minha atuação, mas estou pensando. Nuvem, nada aterriza em lo solo, né? Então, que necessita de mais energia para fazer isto? Então, agora, em parejas, durante 15 minutos, trocam as ideias que estão emergindo, escolham o que vocês querem compartilhar, o que não o querem, lo guardam para si. Indagações, está claro? Ligia, Diga. Nancy acá dice que escucha entrecortado. Dice, he tratado de seguir el ejercicio, pero no logro entender muy bien. Quem? No, Nancy, ¿podrías explicarnos exactamente por dónde va tu necesidad? Sim. Nancy, poderia falar qual sua dúvida? Sí, sí, es que no tengo muy buena señal y pues cuando logro conectar estás en portugués, entonces entiendo y no entiendo, pero estuve tratando de elaborar mi ciclo Sim. a partir de esas cosas que estoy soñando hacer a partir de lo que he aprendido de este ejercicio. Y lo que debemos compartir, ahí está mi inquietud, es este ciclo con la pareja. E graças por trazer sua dúvida. Tu chegaste a ver o modelo do ecociclo. Sí. La gestação, o nascimento, a madurez e a destruição criativa, ok? Sí. Então, se tem atitudes, ações, relações de diferentes momentos de sua vida. Agora, em pareja, vocês trocam o que tens, identificam semelhanças e diferenças. Ok.
E quando digo que vocês escolhem o que compartilhar, por quê? A experiência nos mostra que quando falamos de ecociclo, muitas vezes trabalhamos como camada de cebola. Como falamos cebola em Cebolla, espanhol? É cebolla, cebola. Cebola, capas de la ok? cebolla, Cebola. las capas de la Então, nós cebolla. temos encontrado neste ecocycle aspectos personais, aspectos profissionais. Então, cada um escolhe o que quer compartilhar na conversa que terão, ok? Ok, gracias. Graças, ok, graças. Então, durante 15 minutos, vocês estarão identificando. Tem um foco que é o percurso generativo durante o diplomado, mas com certeza encontrarão aspectos que estão fora do diplomado, que dialogam com o diplomado, ok? Então, vamos lá. Verônica, já temos os grupos, Sí, bueno, sim? activo para que Buenas ingresen. conversas para ustedes, que possam falar de quantas bolas estão ali segurando no ar, né? E o que poderia fazer com tudo isso? Até já.
Bienvenida. A Estaban ver, llegando las otras personas. somos las primeras en llegar. Sí. Ya nos sacaron de allá. Listo. Opa, por que que eu não estou conseguindo abrir aqui? Peraí. Abrir. Vocês estão vendo o slide? Não. Não, Não, né? Ele está aqui atrás. Agora consegui. Bom, como é que foram as conversas? bom, a Sandra e eu conversamos um pouco Caminharam sobre. las conversaciones. ¿Cómo ustedes percibieron las trocas, las semelhanças, las diferenças? Como foi? Bom, eu conversei com a Sandra e trocamos um pouco das nossas experiências, dela Hum, na área educacional e como ela trabalha diferentemente com diferentes turmas, né? Cada hum, turma um estágio de desenvolvimento diferente. Algumas mais maduras, outras no início, então essa foi uma conversa interessante sobre essa aplicação. E eu contei para ela um pouco da minha transformação, indo de uma atividade absolutamente cartesiana e estratégica, né? Engenharia é estratégica. Não existe nada mais estratégico do que você ter um projeto antes de começar a obra. Você já sabe onde você quer chegar, né? E para uma atividade onde, na verdade, a gente presta mais atenção é no caminho, que a gente não sabe para onde vai chegar, mas onde no modelo transformativo, mais do que buscar uma solução do problema, a gente busca transformar a relação para que eles próprios possam criar soluções para os seus conflitos. Acho que é isso, em resumo. Sandra, Sandra gostaria de completar algo? No, pues es, digamos, como puntos de encuentro, eso, básicamente como la incertidumbre del proceso, porque si bien Eduardo trabaja en mediación y yo trabajo en el sector educativo, algo en lo que coincidíamos era em, y que algo teníamos como un horizonte marcado, claro, donde queremos llegar, pero el proceso, digamos que no necesariamente está establecido, está cuadriculado, está dado, sino que es muy em, de lo que va surgiendo. Entonces, acá es importante ver cómo del diplomado hemos retomado el tema de la creatividad, se lo mencionaba Hum, Eduardo, en el trabajo, por ejemplo, con los estudiantes, ¿sí? Ahí la creatividad es fundamental porque así sea el mismo programa o pensum, currículo, como quieran llamarlo, pues todos los grupos cambian y el trabajo con los estudiantes cambia y en ese sentido es importante. Y una última cosita que mencionaba, que mencionábamos es también, pues, digamos, lo que está en crecimiento, en, sí, en maduración, destrucción creativa, ¿sí? Y nacimiento, uhum, y yo le ponía el ejemplo a Eduardo de algunas clases, ¿no? Algunas clases que yo dicto diferentes materias. Entonces, para mí, hay, cada materia está como en diferente momento, ¿sí? Hay una que ya dicté durante mucho tiempo y para mí está en destrucción
destrucción creativa, Destrucción creativa. Ujú, mientras que otra está en proceso de maduración, ¿sí? Como de nacimiento y maduración. Hablábamos en ese sentido. em, ujú, y no, pues Eduardo también me comentaba lo que ya mencionó sobre el proceso de mediación y digamos, la transformación que ha tenido, eh, pues teniendo en cuenta su profesión de base, siendo ingeniero y ahora en el contexto de mediación, que pues los ingenieros por lo general tienen todo establecido y demás, pero que en el proceso de mediación pues eso no es ujú, posible. Em, y pues la forma como se entiende la mediación, no como una forma de resolver, ujú, ujú, de ujú, resolver el conflicto y demás, sino como prestar y prestarse para un espacio de poder dialogar, de que los otros puedan dialogar también entre sí. uhum. Eso, Ótimo, graças. eso hablamos. Muito bom. Então, se agora vamos fazer uma cosecha delas duplas, delas parejas, e depois haremos um ecociclo do grupo. Então, o que penso? Como são 20 e 38, vamos fazer que cada dupla pode falar em 2, 3 minutos para que possamos fazer este coletivo, da inteligência e sabedoria coletiva. Vamos? Então, segunda pareja, quem poderia falar? Pues creo que no está Sandra, no sé, creo que salió, pero si quieres yo... No, Sandra está, Carolina, ahí. No, Ah, está Sandra Nancy, Musa. Nancy, perdón, Nancy, Nancy. Nancy. Nancy tenía problemas de Sí, conexión, así que sí. no sé si va a poder retomar. Bueno, si quieres rápidamente voy comentando mientras Mm. miramos que ella como que no iba a poder conectarse más. Era un poco diferente porque yo tenía muchas cosas en gestación y nacimiento, por lo que estoy en una transición de lo que estoy haciendo. Sin embargo, en esa gestación y nacimiento, todos los programas comunitarios que quiero hacer, tengo ahí como varias balotas que tienen que ver con diálogos amplios, con buscar espacios más creativos, con unirme a un grupo más amplio que pueda gestar el proyecto. Tengo poco tiempo porque me dijeron hace 15 días si es para junio, a raíz de los 500 años de la fundación de Santa Marta, la ciudad donde estoy ahora. Entonces, eso está en gestación y las balotas que tengo tienen que ver mucho con diálogos amplios, con creatividad y con dejar una evidencia de esos diálogos en la ciudad, ¿sí? Cuando pienso, imagino Uhum, pinturas, En eso Nancy estaba pensando en un proyecto que está haciendo de mediación, en donde también ella lo está gestando, que a partir de lo que hemos trabajado en mediación en su colegio, cómo trabajar un programa de mediación con los chicos, y la vez pasada nos compartió incluso un trabajo que ella hizo, que no ha podido avanzar más por un tema como organizacional que otra cosa. En, a mí, en cuanto a la práctica clínica, eh, creo que he hecho de construcciones importantes, sobre todo el tema de dejar la pregunta estratégica, de dejar de pensar la uhum, hipótesis antes de atender a mis clientes, sino estar mucho más tranquila. He sentido un alivio para mí muy grande de generar un diálogo auténtico, más relajada, en donde he visto posibilidades, y creo que tanto las dos personas que estoy atendiendo como yo como operador generativo he sentido un cambio grandísimo a mi práctica clínica que hacía anteriormente. Eso lo veo como en deconstrucción creativa, y en madurez el trabajo que estoy haciendo en la empresa de mi esposo con mujeres, que creo que he logrado implementar lo que traía y mucho de lo generativo. Se me pierde un poquito lo de uhum. Nancy, no quisiera hablar Sim, graças, ¿vale? precioso. Vale, muy Quantas rápido, pero coisas. bueno, sí, vamos Graças. E a ver qué de aproveito eso. para. Nancy, necesito un parto rápido y no está siendo tan fácil el parto. Sim, seria uma degustação do ecociclo. Uma degustação para que vocês possam usar, possam fazer com suas equipes, nas instituições onde estão. Me gostaria de dar boas noites para Dolores. ¿Cómo estás? Qué bueno, qué
Bueno verla acá. Sí, ¿está bien? Seja bem-vinda, muito Muy bien, bem-vinda. Ligia, todo Eu muy bien. mesmo. Gracias, gracias. Então, que mais poderia falar? Porque assim, estamos falando Olga e y depois quando Sandra, ¿no? abrir, sim? É, Olga Y Sandra, ¿no? e Sandra, e depois Silvia e Lígia e Silvia. Ah, vamos. Então, Olga, quem que falará? Olga? Estás muteada, Olga. Comienzo yo y se suma Olga. Sí, O sigue las Sandra, y tres. yo sí. Ujú. Bueno, en nuestro caso, observamos ciertas coincidencias en el ecociclo en relación al espacio de gestación y de nacimiento. Ambas estamos con proyectos que tienen que ver con, que comenzaron a partir del diplomado, de cursar el diplomado. Olga menciona, por ejemplo, la parte de decir que no lo había visto así, porque yo le puse como etiqueta mi tesis y el diplomado como los espacios de conocimiento, de adquisición de conocimientos, nombra o trae esto de la adquisición de conocimientos y de las nuevas habilidades y destrezas que suman. Entonces, claro, digo, yo lo nombré como la etiqueta y ella lo pone, lo expone, lo explicita. Y sí, en ese espacio de gestación y nacimiento, esto como que van a la par con proyectos personales en lo profesional y proyectos personales en lo familiar. Eh, Después en el espacio de creatividad también nos detuvimos bastante. Es un espacio que, por ejemplo, en mi caso, en el plano, le decía a Olga, le contaba en el plano social, ¿no? Que hay en el plano de revisar lo familiar, lo social en conexión con el otro y conmigo, por la etapa personal, la etapa familiar que está viviendo, que creo que coincide más o menos con la de Olga también, y que Uhum, creo que ella también está replanteándose algunas cuestiones que tienen que ver con su nueva configuración familiar. Y bueno, en relación a la madurez, a la cuadrícula de madurez, aquello que hoy para mí, por ejemplo, el trabajo, en relación a la docencia y el voluntariado que estoy realizando, como los espacios estables o afianzados, y que me dan cierta fluidez, y todo lo demás está en constante movimiento. Creo que del cuadrante de madurez va a pasar a la renovación creativa en poco tiempo, porque estamos así como uhum, rotando, notamos las dos como rotando nuestros haceres, ¿no? En relación a las nuevas distinciones adquiridas en el diplomado, que tienen que ver con una nueva manera de hacer a partir de estas distinciones, estos conocimientos, que se suma a todo lo que venimos sabiendo y algunas cuestiones que decidimos, creo que soltar, ¿no, Olga? Sí. Desplazar. uhum. Lo vemos más como Ótimo. más práctico, como hay una predisposición para un trabajo diferente dentro de lo que hacemos. Uhum, Creo que esa es la parte creativa. uhum. No sé, Olga, Gracias. No, Muy siento rico. que Sandra ha resumido como muy bien nuestra conversación. Sin embargo, pues primero también nos escuchamos cuál era nuestra, como el listado que hicimos y cómo lo fuimos ubicando en el cuadrante. Em, Sandra nombraba cosas muy importantes que tenían que ver, como por ejemplo, con su ejercicio docente. Y ese ejercicio docente pues implica muchas acciones, muchas relaciones y comunicación con sus alumnos, con sus familias, con los maestros, con el mismo conocimiento que ella les imparte. Para ella muy importante pues toda la parte, como ya les decía, su tesis. Eh, También en lo personal ella hablaba de pues lo que tiene que ver con lo familiar, con la salud, con el rol de ser mamá. Y creo que ella hizo como esa clasificación y coincidimos en esa clasificación además, porque yo también hice una clasificación desde lo familiar, desde lo profesional y desde lo personal. Algo que me invitó a mí a hacer el diplomado es porque quería tener yo
trabajé todo el tiempo con personas que manejaban el paradigma de lo complejo y el paradigma sistémico, pero yo nunca me entrené ni me formé en el paradigma, pero pues aprendí Uhum, muchas cosas desde ahí. Pero uhum, quería tener como unos elementos claros porque algo que me ha dado miedo en mi vida profesional es hacer clínica. Yo he trabajado en el campo de lo educativo, en el campo comunitario y social, pero nunca me he atrevido a hacer terapia. sim. Entonces, quería como tener unas herramientas claras. Cuando yo escucho a otros colegas, yo digo, yo puedo hacer terapia, pero nunca me he atrevido a hacer porque no quiero ser irresponsable, quiero no ser una psicóloga básica, sino una psicóloga mucho más profunda, que pueda entender un poco más lo que el otro me quiere comunicar para realmente poder orientar y ayudar a que ese otro Uhum. pueda superar su situación de Mu- crisis o lo que Muy sea. precioso. Ujú, Muchas gracias. São ujú. muitas reflexões que todas estão traindo, compartilhando, né, de ideias de o que está nascendo, a madurez e a destruição. Isso não quero mais, isso não me serve. Então, fechando Sí. com Silvia e Dal, você quer fazer uma síntese, eh, Silvia, para que possamos dar o próximo passo? Ah, nós passamos, ou melhor, eu contei uma história um contexto de um grupo de mediação e que me fez refletir. E essa reflexão é o primeiro ponto da gestação de ideias, tá? E o segundo passo é conversar com a equipe, que seria uma conversa, um nascimento, para começar uma nova ideia e refletir para ter um espaço mais criativo, tá? E que o espaço anterior é um gargalo, poderia dizer um gargalo, que não serve mais, tá? Então, fazer uma mudança. E, para isso, chegar para uma maturidade, e o que que nós precisamos? A primeira coisa é uma conexão. Então, relacionando com o processo generativo e os microprocessos geológicos que a gente viu com a Dora. Então, fazer a primeira coisa seria a conexão. Depois, utilizar essa renovação no grupo, e depois do grupo fazer isso na mediação mesmo, quer dizer, fazer algumas mudanças na na mediação que nós utilizamos, que nós fazemos, tá? E isso seria o que na vida, no momento atual, seria possível se fazer, tá? Pensamos assim uma mudança. Uhum, É isso. Você ok. quer complementar, Então, Lígia, um pouquinho do que eu não, falei? acho que Eu não não. contei o Assim, acho que contexto, está enfim. ótimo. Acho que você fez a síntese e penso que o repertório compartilhado aqui ele é riquíssimo. Interessante que ele leva para uma direção que é em que medida o modelo regenerativo, né, ressona em cada um de vocês, onde cada um atua. Penso que Dora, se estivesse acá, com certeza pegaria isto numa cocete e diria, olha, né, dos microdiálogos, da aprendizagem, do novedoso, é isso que nós estamos falando, né? De Ya, las transformações, né, Silvia Cristine, diga. yo escuchándote a ti y al resto, y recordé una conversación que tuve por WhatsApp hoy por la tarde con una jueza, donde yo le pregunté a ella eh, qué- cómo podía yo ayudar a un niño que está envuelto en una situación muy compleja. Y es el caso que yo presenté acá con Cristina Rabasola en su momento.
pensé y dije, tengo que entrar por la puerta grande, entonces le voy a preguntar a la jueza. Entonces la jueza me responde que lamenta mucho no haberme podido designar, pero si me designaba a mí era para, digamos, generar más dificultad con la mamá del niño que no me iba a aceptar porque yo venía del lado del papá. Entonces yo le pregunté, le dije que yo pensaba que ella había hecho muy bien en proponer algo que fuera neutral, que no viniera de ninguno de los dos lados. Entonces ella me dijo que sería ideal que cuando el servicio médico que esta gente tiene, que es Swiss Medical, provea de la terapeuta, que la terapeuta consultara conmigo acerca de todo el proceso. Y entonces el tema era cómo yo tenía que crear una situación para poder ayudarlos en el proceso de coparentalidad. Entonces, esto yo pensaba en eso, digo, bueno, tuvo que destruir todo lo anterior, porque si no me quedaba yo arrinconada en un lugar del cual no iba a poder salir. Entonces dije, bueno, me tengo que poner en otro lugar donde yo sea, digamos, alguien no peligroso para la mamá. Entonces, Uhum, yo soy invitada por la jueza a hacer ese trabajo. Obviamente viene de la mano de la jueza y como una invitación, de manera tal que esta señora me pueda aceptar a mí. Entonces, yo pensaba que de no haber pasado por todo este proceso, no se me hubiera ocurrido que era eso lo que yo tenía que hacer. O sea, preguntarle a la jueza cómo yo podía ayudar al niño en concreto, ¿no? Y tuve uhum. que dejar de lado todas mis anteriores actuaciones. Sim. Lo novedoso, lo generativo, né? Em um momento disruptivo, em que os modelos anteriores não servem para este caso, para este momento, né? Exact- Isso é muito rico. Então, para irmos fechando, quero compartilhar aqui com vocês. Estão vendo? Sí. Sim, sim, aqui. Então, o que fizemos? Opa. Muitas vezes, como quando fazemos o EcoCycle, podemos fazer com post-its, com grupos maiores, e que percebemos aqui? Este grupo, por exemplo, tem muita senioridade. Já sei, para que trocar se está funcionando? E a tempra de la rigidez faz com que tudo fique aqui e haja pouca renovação. Se mantém o modelo conhecido e habitual. E hace que haga poucos sonhos, novas possibilidades e alguns nascimentos que já estão acá. Então, esse é um das possibilidades. O que nós faríamos agora seria um ecociclo coletivo, né? Para que pudéssemos identificar dentro do percurso formativo da aprendizagem do modelo generativo, como identificamos, né? Então, eu quero aprofundar no modelo generativo, talvez fazer uma nova formação, me aproximar mais do tema, né? Mas é uma ideia, né? Ainda não aterrissou, ainda não nasceu. E que tem a maturidade. Tem o modelo sistêmico, tem o narrativo, o construcionista, o colaborativo, né? Muitos. Sempre fiz isso. E o que vocês estão abrindo mão nesse processo aqui, que é a destruição criativa? Então, essa é a proposta, é começar individualmente, né? Como começamos aqui, e também é importante que quando falamos de gestação, de nascimento, temos diferentes momentos, podemos ter coisas que já estão aqui, é um pensamento que está
vencer a tâmpora da pobreza, poderá nascer. E outros que estão aqui ainda muito largo, muito distantes, né? Então temos também esse movimento. E é um movimento que acontece o tempo todo. Ele é infinito, mas ele não para. Então, há muitas equipes, instituições em que isso está lá e a equipe está sempre olhando, porque aquilo que está na gestação pode nascer. Aquilo que nasce pode chegar à madurez. O que está na madurez pode se abrir mão porque não lhe serve mais. O modelo, a ferramenta, a intencionalidade não serve. Então, temos que, para que o noivo possa emergir em la gestação, temos também que abrirmos mão de muitos modelos que não nos servem mais, que não nos atendem mais. Então, é isto, né? A proposta do dia de hoje. E gostaria de encerrar com um check-out, né? Que sentido teve para vocês e como percebem que essa ferramenta poderá auxiliá-los no sentido de pensar de forma generativa, a partir desse lugar de novas formas de pensar, de sentir e de atuar. Me parece muy útil, Ligia, gracias. Creo que especialmente las preguntas que hace cada uno de los cuadrantes del círculo ayuda mucho a concretar y a traer información y a poder como en acción las cosas que uno puede tener como regadas. Me parece que ese círculo de los diferentes momentos genera como mucha reflexión en uno, entonces creo que es muy útil para poder utilizar con grupos, me gusta bastante. Muchas gracias, Carolina. Quem mais gostaria de falar? Perdón, me perdí los últimos minutos de conversación, los voy a escuchar, pero sí coincido con Carolina, me parece que la dinámica es es interesante, es concreta, me permite ir al punto y bajarlo al papel, que creo que es una buena práctica. A mí siempre me sirve esto de bajar el papel porque me hace ver aquello que parece tan volátil, pero que está dando vueltas en la vida, ¿no? O que he concretado. Entonces, la dinámica me gustó mucho. Gracias, Ligia. Gracias, Sandra. Acho que faz pensar, refletir no nosso dia a dia, nas nossas mudanças necessárias para nós não estacionarmos e nós podermos evoluir na vida. Acho que é isso. Você foi muito profunda aqui em mexer com a nossa estagnidade aqui. O sea que el Gracias, eco-cycle es transformativo. Como? Digo, el Es eco-cycle transformativo. es transformativo. Sim, senão nós vamos parar, nós vamos estacionar, estagnar, né? Então nós temos que mudar, né? E o quê, né? Como? Então são algumas questões, reflexões, muita reflexão, o que fazer, como conversar de uma forma generativa. Acho que Lígia, você deu um cutucão aqui em todos, pelo menos em mim, viu? Falo por mim, speak for myself, aqui me cutucou, viu? Gracias, qué bueno que la herramienta foi transformadora, que por isto tenho caminhado nessa direção em minha vida profissional, porque penso que mais do que as palavras solamente, quando temos ferramentas e metodologias,
dialógicas, reflexivas, generativas, colaborativas, inovadoras, né? Nós conseguimos ganhar tempo e ganhar a possibilidade de construir coletivamente, a sabedoria coletiva. Porque quando escutamos as diferentes vozes aqui em uma polifonia, muitas vozes, nós saímos do lugar das certezas, muitas coisas que estão aqui não chamamos como gestação. Não percebemos aquilo que está nascendo e muitas vezes ignoramos que a sabedoria, e dizemos, não, logo sei, sou doutora, já sei disso. Muitas vezes é aquilo que nós temos que abrir mão, que não nos serve mais dentro da complexidade, do caos. Não Exactamente. atende mais as pessoas. Ujú. Então, para mim, assim, entre várias ferramentas, essa é uma também, né, bastante transformadora. Ujú. E ela é muito boa no final de curso, ou também no começo, ou em qualquer momento de uma equipe, de uma formação. Bom, já são 21 horas, Silvia, Silvia. mil gracias. Muy E eu bueno. que agradeço porque me parece que foi uma oportunidade de troca, de aprendizagem, né? De reflexão, e são esses processos que acredito, são esses processos que nos ajudam a enxergar aquilo novedoso que muitas vezes está muito perto, muito cercano de nós outros e nós não estamos vendo, né? Nos ajuda a escutar aquela voz que está cá e que nós também não estamos ouvindo. Então, muitas graças e que vocês possam usar o EcoCycle aí em diferentes momentos. Muchas Gracias, Alicia. gracias. Graças. Gracias.